Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a identificar corretamente o sujeito de uma oração. Você sabe que identificar o sujeito, identificar o verbo, identificar os complementos verbais são passos simples e fundamentais para você acertar algumas questões de concurso. Em geral, por exemplo, a banca fala de concordância verbal. Mas você precisa, para acertar esse tipo de questão de concordância verbal, você precisa identificar o sujeito de uma oração, identificar corretamente, para depois ver se existe uma harmonia entre sujeito e verbo. Então esse assunto é extremamente importante para você que vai prestar provas de concurso público. Então preste bastante atenção que eu vou mostrar para você uma maneira, na verdade, duas maneiras de identificar o sujeito de uma oração. Existem outras, mas neste vídeo eu vou abordar apenas essas duas, as mais comuns, que com certeza com elas você já vai conseguir identificar de forma mais fácil o sujeito da oração. Então vamos lá. Você vai fazer duas perguntas basicamente ao verbo. Pergunta quem mais verbo. Se o sujeito for relacionado à pessoa. Agora, você vai fazer a pergunta que mais verbo, se o sujeito for referente à coisa. Ora, vamos ver como é que isso funciona em uma frase. Vou começar com uma frase bem fácil. A fé move montanhas. Perceba aqui o seguinte, eu tenho o verbo mover. A primeira coisa que você vai fazer é marque o verbo da oração. Então eu tenho aqui o verbo mover, ele está conjugado. Então perceba o seguinte, eu vou ao verbo e faço a pergunta: que move montanhas? O verbo responde que a fé move montanhas. Então existe uma relação sintática entre o verbo e o sujeito. A este sujeito nós damos a classificação de sujeito simples. Eu tenho aqui alguns vídeos acerca de sujeito no canal, você pode procurar aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para você. Nesse vídeo eu não vou abordar os tipos de sujeito, sujeito simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito, eu não vou falar sobre isso aqui neste vídeo porque eu já falei nos vídeos passados. Neste vídeo o meu propósito é mostrar para você duas formas eficientes de identificar o sujeito de uma oração. É lógico que existem outras, essas duas são as mais comuns e que eu tenho certeza que se você fizer bom uso delas, você vai conseguir resolver as principais questões. Então vamos lá, a fé move montanhas, identifiquei o verbo mover, fiz essa pergunta ao verbo que move montanhas, o verbo respondeu a fé. A fé, portanto, é o sujeito simples. Eu também posso ter, deixe-me apagar aqui, para colocar um outro exemplo, eu também posso ter o sujeito deslocado. Em geral, o sujeito vem antes do verbo, mas isso não é uma obrigação da nossa língua, por exemplo. O sujeito pode vir em qualquer parte da oração, ele pode vir em qualquer parte, em qualquer localização da oração, ok? Vamos ver um outro exemplo. O segundo exemplo, chegaram, deixe-me colocar aqui, número 2, chegaram à solução. Tenho aqui pai e filho. Então, chegaram à solução, pai e filho. Primeiro passo, identificar o verbo. Verbo chegar. Deixe-me colocar aqui, verbo chegar na forma de infinitivo. Eu faço a pergunta, quem chegou à solução? O verbo me responde que pai e filho chegaram à solução. Então, pai. Então, vamos marcar aqui, pai e filho é o sujeito da oração. Como nesse sujeito existem dois núcleos, tem aqui o núcleo número 1, pai, núcleo número 2, filho,
esse sujeito é classificado de sujeito composto. Então perceba que o sujeito está lá no final da oração. Não existe essa história de o sujeito sempre tem que vir no início da oração. Não. Ele pode figurar em qualquer lugar do texto. Não se esqueça disso. Vamos ver mais um exemplo. Número 3. Vamos ver aqui mais um exemplo com uma outra estrutura frasal. Veja, frase número 3. Deixe-me colocar aqui. Restam-nos, mesmo depois de séculos, vírgula, a saudade e o desejo. Vou fazer da mesma forma. Veja, qual é o verbo? Verbo restar. Então, tem aqui verbo restar na sua forma de infinitivo. Faço a pergunta a este verbo. Que resta? O verbo me responde que, mesmo depois de séculos? Não. O que resta é a saudade e o desejo. Então, perceba que este verbo tem uma relação direta, uma relação sintática com os termos a saudade e o desejo. Portanto, a saudade e o desejo, sujeito da oração. E, novamente, temos aqui dois núcleos. Saudade é o primeiro núcleo e desejo é o segundo núcleo. Portanto, temos um caso clássico de sujeito composto. Veja que existe uma expressão separando o verbo do sujeito, não há problema algum. Veja que essa expressão está entre vírgulas. Ora, tem uma vírgula aqui, isolando essa expressão e depois é que vem o sujeito da oração. Então, não fique preso ao fato de achar que o sujeito tem que vir ali do lado do verbo. Nem sempre é assim. Este aí é um exemplo, ok? Agora eu quero finalizar esta aula com o último exemplo, um exemplo bem clássico que muita gente erra, muitos candidatos erram, e esse exemplo, esse tipo de oração, essa estrutura oracional é muito cobrada por qualquer banca organizadora. Então tome muito cuidado para você não errar na hora da prova. Veja só, eu tenho aqui a frase: procuram-se heróis. Ora, perceba aqui o seguinte, você vai fazer da mesma forma. Tenho aqui o verbo procurar, e esse verbo procurar, por ele estar acompanhado do pronome ser, você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Porque essa estrutura aqui é uma estrutura diferenciada, digamos assim. É uma estrutura que você precisa tomar um pouco de cuidado, mas não tem nada demais nessa estrutura. Veja, o verbo procurar é transitivo direto. Quem procura, procura algo. Eu procurei o caderno, por exemplo. Um verbo transitivo direto. Só que, como ele está acompanhado do pronome ser, o objeto direto vai funcionar como sujeito da oração. Então, eu tenho aqui heróis exercendo a função sintática de sujeito do verbo procurar. Até por isso, o verbo procurar está flexionado no plural. E qual é a classificação desse ser? Muito simples, pronome apassivador. É uma estrutura muito cobrada em prova. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você estude os conteúdos gramaticais mais cobrados em qualquer prova de concurso. E para isso, eu recomendo o Português em Foco. Lá você encontra vários conteúdos acerca de gramática, interpretação de textos, redação e ainda questões comentadas, ok? Bem passo a passo, para que você entenda exatamente como resolver questões na hora da sua prova. E o principal, você precisa dominar os conteúdos mais cobrados em concurso público. Isso é um fato. Se você quiser passar, você precisa dominar esses conteúdos. E um deles é exatamente esse aqui. Identificar o sujeito, identificar a transitividade verbal, identificar e saber diferenciar se o ser é um pronome passivador ou um pronome indeterminado
determinador do sujeito. Esses itens são básicos para você conseguir resolver as questões de português de qualquer banco organizadora. Não importa se você vai fazer prova para o CESP, ESAF, FCC, SESGRAN Rio, FGV, não importa. Esse tipo de assunto você precisa dominar, ok? Para conhecer o curso que vai te mostrar passo a passo, vai te pegar pela mão e vai te ensinar exatamente o que você tem que fazer na hora da sua prova, basta você clicar no link que está abaixo deste vídeo. Então, para a gente finalizar a aula, eu somente quero passar esta frase para a voz passiva analítica. Aí você vê perfeitamente que heróis funciona como o sujeito. Então aqui, heróis são procurados. Então, se eu fizer a pergunta para essa locução própria da voz passiva, eu tenho como resposta o sujeito heróis. Então veja que aqui, heróis, comprovou-se que funciona realmente como sujeito da oração. Essa frase aqui está na voz passiva analítica e esta frase está na voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. Tanto faz. Com este vídeo você aprendeu em pouquíssimos minutos como identificar corretamente o sujeito de uma oração. Um abraço e até o próximo vídeo.